Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Fábio Achiaiwoli de Castro e sou especialista em implementação BIM e BIM Manager na Pitágoras Group. A Pitágoras Group é uma empresa sediada em Guimarães com mais de 30 anos de história e que há cerca de 2 anos e qualquer coisa tomou o passo ou deu o passo para poder enfrentar esta questão do BIM de frente e tem tido para já, e queremos que seja assim de futuro, uma experiência muito positiva e uma melhoria significativa no workflow e nos processos de projeto desde então. E é então um gosto partilhar convosco este espaço para discutirmos um tema tão atual e desafiante como a implementação BIM e os processos de licenciamento. Como podem ver no slide que temos aqui atrás, sou arquiteto, licenciado e mestre pela FAUP, mas o meu percurso tem sido pautado por uma procura constante pela eficiência operacional e tecnológica. Atualmente, como vos disse, sou arquiteto sénior e BIM Manager na Pitágoras Group, em Guimarães, onde coordeno a integração de metodologias digitais em projetos de diversas escalas, desde complexos de habitação, a hotelaria, a equipamentos públicos complexos. A minha especialização em BIM não é apenas teórica. Sou formador certificado pela Autodesk e estou atualmente a concluir uma pós-graduação em BIM Management no Politécnico de Milão, uma das instituições de referência na Europa. Não vos digo isto, obviamente, para me armar aos cucos, é só para perceberem, digamos, de onde venho e toda a bagagem BIM que vou partilhar convosco. Ao longo dos últimos anos, na minha prática profissional diária, assumi a responsabilidade de implementar protocolos alinhados com a norma ISO 19650, focando-me em transformar o modelo BIM numa ferramenta real de apoio à orçamentação e, crucialmente também, ao licenciamento e à submissão digital. O que me traz aqui hoje é a convicção de que o BIM não serve apenas para modelar, serve para garantir o rigor da informação de cada contentor de informação. Com a experiência que acumulei na criação de manuais de boas práticas e na automação de mapas de quantidades e peças desenhadas, o meu objetivo neste webinar é mostrar-vos como podemos tornar o licenciamento num processo menos burocrático e mais fidedigno através da tecnologia. E, sem mais demoras, vamos então olhar para as mudanças cruciais no setor AEC português. Ora bem, caros colegas, vamos ser sinceros. Quantas vezes deram por vós completamente frustrados com o licenciamento tradicional? Aquela morosidade burocrática asfixiante, a fragmentação de informação em dezenas de PDFs desconexos, as idas e vindas intermináveis à Câmara Municipal, a subjetividade na interpretação de um simples artigo do Regeu.
A ineficiência do licenciamento tradicional assente em 2D é um problema crónico. Este modelo gera derrapagens de tempo inacreditáveis, desperdício de recursos e uma enorme insegurança jurídica. Mas o panorama em Portugal está a sofrer uma metamorfose estrutural profunda. A transição do paradigma analógico para um ecossistema digital totalmente assente na metodologia BIM já não é uma visão futurista ou apenas de ficção científica. É a nossa nova realidade legal. Hoje não vamos ter uma conversa por alto. Vamos mergulhar mais ou menos profundo no que é o BIM, na história que nos trouxe até aqui, na legislação que agora nos obriga a mudar e em como tudo isto vai funcionar na prática nos nossos gabinetes. Apertem os cintos, porque o nosso setor nunca será mais o mesmo. Então, o que é o BIM? Está aqui um slidezinho para vermos a evolução e para percebermos para onde o Estado e esta nossa nova legislação nos empurram, temos de desconstruir então o que é o BIM. Durante os próximos minutos vamos mergulhar na essência desta metodologia. Fixem esta palavra, é mesmo metodologia. O que é, de onde vem e como funciona a sua lógica interna. Muitos profissionais, mesmo dentro dos nossos gabinetes, continuam a acreditar que o BIM é uma moda recente. Acham que é um software novo ou uma atualização mais robusta do CAD a que estão habituados e que surgiu na última década. Mas a verdade é que a trajetória tecnológica que nos trouxe até aqui abrange décadas de inovação. Pasmem-se que tudo começou no período pós-guerra. Em 1957 foi desenvolvido um primeiro software comercial de manufatura auxiliada por computador. E foi este Dr. Patrick J. Harrington que lançou as sementes da computação gráfica. Mais tarde, na década de 70, mas já há muitos anos de cá, o grande salto conceptual foi dado por Eastman, um professor que é hoje aclamado como o pai do BIM. Em 75, este mesmo professor publica um artigo revolucionário descrevendo o então Building Description System, ou BDS. Um bocadinho o antepassado do nosso BIM. É neste sistema que ele já defende os princípios que usamos hoje no BIM. Uma base de dados única, onde a alteração de um elemento atualiza automaticamente todas as vistas e quantitativos. Este BDS, como vos falava há bocado, já permitia classificar objetos por categorias, como fornecedor ou material. Depois, nos anos 80, em plena Guerra Fria, fundou-se a Graphisoft, na Hungria, e lançou-se o ArchiCAD, através do contrabando de computadores da Apple pela cortina de ferro. Foi o primeiro software BIM comercial para computadores pessoais, introduzindo o conceito de edifício virtual. O termo Building Information Modeling, como nós conhecemos agora, só foi formalizado na literatura académica em 92. E no final dos anos 90 surge então a Revit Technologies, que foi comprada em 2002 pela Autodesk, marcando a transição corporativa massiva do DWG para o BIM. Agora, deixem dar-vos esta pequenina questão. Qual é, afinal, a verdadeira diferença entre o CAD, com que trabalhamos a vida toda, e o BIM? Ora, vamos então fazer aqui como vocês também podem ver aqui, digamos um confronto entre o CAD e o BIM. O CAD é essencialmente uma prancheta digital. Automatiza a criação de desenhos através de linhas, arcos, círculos bidimensionais ou até tridimensionais, mas sem qualquer inteligência intrínseca. No CAD, uma parede são duas linhas paralelas. Se eu quiser colocar uma porta ou uma janela, tenho de as cortar manualmente. O BIM é aquilo que eu chamaria um salto quântico. É um processo centrado no modelo e orientado a objetos paramétricos. Pensem na analogia de um Lego. Um objeto, uma parede, no BIM, sabe que é uma parede. Sabe o seu custo, a sua resistência ao fogo e sabe que está vinculada à laje inferior e superior, a um nível. Se eu alterar a cota desse nível, seja o inferior ou o superior,
Todas estas paredes que estejam ligadas vão também ajustar-se automaticamente a essas cotas, porque são governadas por parâmetros e regras de relacionamento. Uma palavra muito importante na metodologia BIM. É uma base de dados relacional complexa que está disfarçada de modelo 3D. Porquê é que eu digo disfarçada? Porque não é simplesmente um modelo 3D. Isto leva-nos ao maior mito que precisa de ser desconstruído hoje. O BIM não é, repito, um software. O BIM é uma metodologia de trabalho colaborativa. É a gestão estruturada de informação ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. E vamos lá então decompor este acrónimo BIM. A primeira letra é a inicial de Building. Refere-se ao ativo construído, mas também ao processo de construir. A segunda palavra, eventualmente a mais importante, é Information, que é o coração do BIM. É o que torna o processo inteligente. O modelo 3D funciona como um banco de dados dinâmico, rico em metadados, rico em informação, onde agregamos especificações técnicas, custos, fabricantes, a informação que necessitamos. E, por fim, Modeling, que representa o planeamento virtual. Nós construímos o projeto 2 vezes. Primeiro virtualmente, resolvendo todos os problemas no computador, e só depois fisicamente no estaleiro, na obra. O modelo 3D é então apenas a interface visual dessa imensa base de dados. Isto muda completamente a nossa curva de esforço, a curva de McLeamy, que podem ver. No processo tradicional em CAD, nós gastamos a maior parte do nosso tempo e esforço na fase de execução, a produzir dezenas de desenhos técnicos. No fluxo de trabalho BIM, o esforço é empurrado para as fases preliminares. Tomamos as decisões críticas e resolvemos os conflitos de especialidades virtualmente, antes de emitir um único desenho para a obra. Custa muito menos resolver a colisão de um tubo da AVAC com uma viga no modelo de coordenação do que no estaleiro da obra. Isto reduz drasticamente os erros, os pedidos de alteração e o desperdício em obra. Contudo, o modelo 3D, a nossa interface visual da base de dados, é apenas a ponta do iceberg. A capacidade do BIM agregar dados é categorizada por dimensões, que representam os diferentes usos desta metodologia. O 3D, que já conhecemos, que é a representação geométrica, espacial, visual. O 4D, que adiciona o fator tempo, que nos permite simular o cronograma de obra e gerir a logística até do estaleiro, visualmente. Temos o 5D, que está focado nos custos, onde extraímos medições precisas e mapas de quantidades de forma quase automática. E o 6D, que está ligado à sustentabilidade, nas análises de desempenho energético, térmico, acústico, ou mesmo o 7D, direcionado para o Facility Management, ou gestão de ativos. Ou seja, a entrega de um modelo como foi construído, carregado de manuais, garantias, planos de manutenção para gerir o edifício durante a sua vida útil. Conseguem perceber então agora que vai desde o projeto até à própria vida do edifício. E compreender toda esta dinâmica de que saímos de um mundo de linhas para um mundo de dados estruturados é o primeiro passo para a transformação digital. É necessário consolidar esta mudança de mindset, porque sem esta base sólida, qualquer tentativa de adotar BIM será na lógica de adotar aquilo que não existe, mas que muitos teimam em falar, que é o software BIM, que na verdade vai redundar num mero CAD em 3D e desperdiça assim o verdadeiro potencial da metodologia. Para que tudo isto funcione de forma universal, esta metodologia, com este nível de complexidade e até impacto na economia, não pode viver no vazio ou depender da vontade isolada de um projetista. A lógica de fundamento do BIM é, hoje, sustentada por uma regulamentação internacional robusta. E preparem-se que eu vou dizer muitos números relativos à regulamentação própria do BIM. E como as diferentes especialidades utilizam softwares de modelação distintos, o setor também tem problemas de interoperabilidade. Para combater isto, um organismo
que de alguma forma acaba por organizar tudo isto, a Building Smart, desenvolveu o conceito de Open BIM, promovendo o uso de formatos abertos e neutros. O principal standard tecnológico é o formato IFC, Industry Foundation Classes, normalizado pela ISO 16739, o primeiro número que vos estou a dizer. O IFC garante que possamos trocar dados entre diferentes ferramentas sem perdermos a inteligência do modelo. E, no topo desta hierarquia regulamentar, temos a série de normas ISO 19650. Esta é a norma global para a gestão da informação sobre edifícios em que se usa o BIM. Ela não vos diz como desenhar uma parede. Ela diz como a informação deve ser organizada, partilhada num ambiente comum de dados, que falaremos a seguir, e validada ao longo do projeto. É esta normalização rigorosa que traz segurança jurídica e técnica para o trabalho colaborativo. Portanto, o BIM surge como uma visão académica nos anos 70. Consolida-se através da tecnologia nos anos 2000 e atinge, durante os dias de hoje, a sua maturidade com uma metodologia de gestão de dados suportada por normas internacionais. E é esta a máquina que o nosso Estado está agora a adotar para o licenciamento urbano. É este o ecossistema que os gabinetes terão de dominar. Passando agora para a próxima secção, vamos perceber, assim, de forma cirúrgica, não diria de uma forma muito abrangente, mas global, como é que toda esta teoria acaba por se cruzar com a atual legislação portuguesa e com o simplex urbanístico. Considero que, por tudo aquilo que ouviram até agora, simplex não é bem a palavra que vem à cabeça. É exatamente por causa deste rigor e desta capacidade de agregar dados estruturados que o Estado português decidiu intervir. Historicamente, Portugal tem estado um pouco atrasado na adoção mandatória do BIM, face aos países nórdicos ou ao Reino Unido, mas mudou com a publicação do Decreto-Lei 10/2024, que todos conhecemos como o Simplex Urbanístico. Este diploma é a maior revolução no regime jurídico da urbanização e edificação das últimas décadas. O Governo adota uma espécie de lógica agressiva de licenciamento zero. O que é que isto significa? Significa simplificação máxima. Pelo menos era isso que nós quereríamos. Eliminação de licenças e exigências desproporcionadas, sendo desproporcionada a palavra-chave aqui. E a introdução do deferimento tácito e uma confiança cega no projetista. Colegas, vamos agora entrar no núcleo duro desta sessão. Durante os próximos minutos é mesmo necessária a vossa atenção. O que vamos discutir agora não é teoria e não é o futuro distante. É a lei que já está em vigor e que rege a nossa responsabilidade civil e criminal enquanto projetistas. Para percebermos esta revolução que o BIM traz ao licenciamento, temos de olhar para o panorama jurídico atual em Portugal. O nosso setor está a sofrer uma metamorfose estrutural profunda. Historicamente, todos nós sofremos com processos burocráticos, morosos, assentes no controle prévio e exaustivo por parte das câmaras municipais. Mas a legislação mudou drasticamente com a publicação do decreto de lei 10/2024, como vos dizia. Este decreto acaba por fazer com que o controle camarário prévio e exaustivo dê lugar a uma fiscalização sucessiva, colocando o peso da conformidade legal inteiramente nos nossos ombros. E isto materializa-se de forma muito concreta a partir de 4 de março de 2024, com a alteração aos modelos dos termos de responsabilidade. Agora, quando se assina um termo, estamos a declarar formalmente que o projeto observa todas as normas legais e regulamentares aplicáveis e planos municipais. A margem de erro reduz drasticamente. Para isso é que o legislador introduz a obrigatoriedade desta metodologia. A transferência da responsabilidade para os técnicos faz com que o Estado precise de garantir que os processos submetidos são fidedignos e fáceis de auditar. Deixem-me citar o artigo 17º, que diz:
é obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2030 a apresentação dos projetos de arquitetura previsto no JOE, modelados digital e parametricamente de acordo com a metodologia Building Information Modeling. 2030 vem longe, tem tempo, não se iludam com a data. Este decreto-lei previa e prevê a criação da plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos, que ainda não entrou em circulação, passa a expressão, mas que irá tratar de receber a submissão de pedidos em formato BIM e a automatização, palavra-chave, da verificação do cumprimento dos planos aplicáveis. O que a lei nos diz é que o licenciamento vai passar a ter um Automated Rule Checking, uma verificação automática das regras. Submetemos o modelo digital e depois o algoritmo da plataforma da Câmara vai cruzar a geometria com os dados do projeto com os regulamentos aplicáveis. A título de exemplo, se o índice de construção exceder o permitido, o processo é devolvido quase instantaneamente. Para isso, o legislador precisa de garantir que os modelos que enviamos têm a qualidade e a estrutura necessária para o computador as avaliar. E como é que eles fazem isso? A resposta a estas questões reside em duas palavras: normalização, requisitos. É a espinha dorsal de tudo isto. E a espinha dorsal, como eu dizia há bocado, do BIM, é a ISO 19650. Pensem comigo. Para que um computador na Câmara consiga ler e validar automaticamente o modelo de arquitetura, feito num gabinete em Lisboa, por exemplo, e o modelo de estabilidade que é feito no modelo do Porto, tem de haver uma linguagem comum. O computador não vê paredes e portas, ele lê dados estruturados. É aqui que o enquadramento legal nacional se cruza inevitavelmente com a normalização internacional, especificamente a tal ISO 19650, que é a Bíblia da gestão da informação no que diz respeito ao BIM. O Estado não nos vai dizer apenas entreguem um modelo 3D. Para que a adoção do BIM funcione com eficiência, depende da existência de normas claras que estabeleçam uma base comum para os intervenientes da indústria. A grande referência, então, é esta norma ISO 19650 nos seus vários volumes. Ela foca-se nos conceitos e nos princípios, como dizia, para gerir a informação de edifícios e obras de engenharia civil de uma forma unificada. Estes vários volumes faz com que a ISO atue em várias frentes. Vamos, para já, só falar da parte 1 e 2, que se foca a 1 nos conceitos e princípios fundamentais e a 2 que se foca na fase de entrega dos ativos, ou seja, no período em que nós, projetistas e construtores, estamos efetivamente a desenvolver a obra. O que é que a norma nos diz na prática? Diz-nos que o projeto em BIM não pode ser gerido com base em trocas de e-mails caóticas ou ficheiros soltos no servidor ou uma pen USB. A norma estabelece a obrigatoriedade de utilizarmos um CDE, Common Data Environment, ou, em português, Ambiente Comum de Dados. E, para além disso, a norma define também que o cliente, ou no nosso contexto, a entidade licenciadora, deva especificar de forma clara quais são os seus requisitos de informação. Em resposta a estas exigências, a equipa de projeto irá elaborar um plano de execução BIM, o famoso BEP, BIM Execution Plan. Estas siglas estão todas na norma ISO 19650 com a sua exploração. Mas este BEP é então um documento tácito que organiza e formula o plano de ação, delineando estratégias, responsabilidades e o modo como a informação será criada e partilhada ao longo do projeto pelos vários intervenientes. E é precisamente na criação e partilha da informação que reside o maior erro que os gabinetes cometem ao iniciar-se no BIM. A pergunta do milhão de euros é sempre esta: quanta informação é que eu tenho que colocar no meu modelo? Durante a última década, a indústria da construção acostumou-se a usar um conceito chamado LOD, ou Level of Development, inicialmente criado ou promovido pelo American Institute of Architects e pelo BIM Forum norte-americano, para ajudar a especificar o grau de desenvolvimento dos objetos modelados. Basicamente ia numa escala de 100, 100, 200, 300, 400, 500. Ia incrementando informação gráfica, mas também de metadados no modelo BIM.
Contudo, esta incrementação tinha um problema estrutural profundo. Organizava-se segundo uma hierarquia extremamente rígida. O LOD misturava a aparência visual do objeto com a quantidade de dados alfanuméricos associados e obrigava-nos, frequentemente, a modelar geometria desnecessária só para podermos inserir os dados de que precisávamos. Para resolver esta rigidez, o Comitê Europeu de Normalização introduz o conceito de nível de informação necessário, Level of Information Need, e dizem os atendidos BIM que não devemos dizer LOIN, mas para ser mais fácil, vamos a partir de agora chamar-lhe LOIN. O conceito foi tão bem sucedido que, em 2024, a ISO adotou como uma norma internacional sobre a designação ISO 7817-1. O LOIN, então, vem substituir a antiga e rígida abordagem do LOD por uma metodologia incrivelmente flexível e estratégica. Diz-nos de forma muito clara que a informação gerada e entregue não deve ser nem menos nem mais que o necessário. Para conseguirmos especificar isto, esta ISO divide a informação que embebemos nos objetos em 3 grandes dimensões. Primeiro, a informação geométrica. Qual é o detalhe? Qual é a dimensionalidade e a aparência real? Segundo, a informação alfanumérica. Quais são os metadados, as propriedades invisíveis, os dados térmicos ou acústicos que associamos a esta geometria? E terceiro, a documentação. Quais são os relatórios ou desenhos que precisamos para extrair do modelo? Ao definir este nível de informação necessário, somos obrigados a responder a pré-requisitos essenciais antes de começarmos a modelar. Temos de definir o porquê, o propósito da informação, o quando, os marcos da entrega, o quem, o ator ou a parte envolvida e o quê, o objeto a entregar. E vocês perguntam-me, porquê é que esta teoria toda das normas ISO é fundamental para o meu dia-a-dia com as câmaras municipais e o Simplex? Ora, porque a eficácia do BIM no licenciamento municipal depende, criticamente, de entregarmos a informação correta. O Estado, então, quer validar automaticamente os vossos modelos, contudo, um dos erros mais graves que se verificou nos projetos piloto iniciais deste licenciamento em BIM foi precisamente a exigência ou a entrega involuntária de modelos excessivamente detalhados. Ora, portanto, se entregarmos um modelo com um LOD alto à Câmara Municipal, estamos a cometer um duplo erro. Por um lado, os sistemas informáticos municipais vão ficar sobrecarregados com dados que são irrelevantes para a aprovação urbanística, tornando até os fecheiros impossíveis de gerir. Por outro lado, e este é o ponto mais crítico para a sustentabilidade dos vossos gabinetes, estamos a entregar, passe a expressão, o ouro ao bandido. Não é que a Câmara seja o bandido, é só porque estamos a entregar gratuitamente informações de execução, detalhes construtivos, um know-how confidencial que expõe a propriedade intelectual à administração pública e, potencialmente, a terceiros. A Ordem dos Arquitetos já expressou fortes preocupações relativas à proteção da propriedade intelectual nos modelos BIM. E é aqui que o LOIN, nível de informação necessário, é a nossa maior defesa. A recomendação do LENEC, por exemplo, para a adoção do BIM no licenciamento foca-se naquilo que designam por geometria legal e nos metadados por conformidade. A Câmara não precisa nem deve exigir a modelação detalhada das camadas internas da vossa parede ou a marca das dobradiças da porta ou a marca dos puxadores. O propósito do licenciamento é apenas a validação urbanística e o cumprimento de planos. Logo, a equipa, utilizando os princípios do LOIN, consegue filtrar um modelo de trabalho. Prepara-se, exporta-se um modelo simplificado que contém apenas informações geométricas cruciais, juntamente com a informação alfanumérica de conformidade, como o coeficiente de transmissão térmica, por exemplo. Então, esta ISO 19650 e o LOIN garante que vamos submeter um modelo digital que pode validar e blindar o termo de responsabilidade de que falávamos há bocado, face às exigências do Simplex, protegendo simultaneamente os segredos, o know-how e as metodologias de detalhe do gabinete. Resumindo, a Câmara Municipal não precisa de saber a marca do puxador da porta. Dominar o LOIN é dominar a arte de partilhar a informação certa no momento certo. Com tudo isto que falamos agora, com o Simplex, com o BIM, o licenciamento passa então a ser um processo digital, assente em dados e na nossa total responsabilidade.
Portanto, vamos por partes. A legislação exige o BIM, a ISO 19650 organiza a casa, o LOIN protege o trabalho. Ora, reconheço que absorver esta mudança de paradigma normativo é avassalador. Exige método, treino estratégico, a compreensão destas normas e fluxos em ambiente de aprendizagem aplicado. Estamos mesmo a terminar. Como é que este licenciamento digital é materializado pelo projetista? Vamos começar pelo princípio mais básico do licenciamento público, a neutralidade tecnológica. As câmaras municipais não podem obrigar a comprar o software X ou Y para conseguir aprovar um projeto. Devemos ter a liberdade de modelar em Revit, em Archicad, no Allplan ou qualquer outra plataforma da nossa preferência. E para que isto seja possível, sem comprometer a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de diferentes softwares comunicarem entre si, o setor adotou a abordagem OpenBIM. A Building Smart, que falamos várias vezes, que é a principal entidade internacional na promoção destas normas abertas, desenvolveu aquele formato de ficheiro universal que vos falava no início, que é o IFC, Industry Foundation Classes. E a magia desta troca de dados faz-se através do ficheiro de exportação, que é regulamentado por uma norma e que, simplificando, funciona como um formato PDF do BIM. Contém não só a geometria 3D, mas as propriedades espaciais e a informação alfanumérica dos objetos, que pode ser consultada nesse mesmo ficheiro. O projetista modela no seu software, atribui a classe correta ao objeto, por exemplo, diz ao software que uma parede é um IFC Wall, e exporta o modelo. A plataforma camarária lê este IFC de forma neutra e, portanto, o IFC é o vosso melhor amigo. É um formato neutro, aberto, que assegura a troca de dados entre plataformas diferentes de forma fidedigna. Ele carrega a geometria, as formas, os posicionamentos espaciais, mas também toda a informação alfanumérica, como propriedades de resistência ao fogo, a estimativa de quantidades e métricas de desempenho. É a informação e não o software de origem que fornece valor ao projeto. Contudo, exportar para IFC não chega. O computador da Câmara Municipal é cego. Ele não olha para o modelo e pensa, isto parece uma parede de meação. Ele lê os dados para chegar a essas conclusões. E para que este IFC ajude ao Automated Rule Checking, é necessário que entrem os sistemas de classificação. Para a autarquia conseguir ler o modelo de forma eficiente e compreender exatamente o que cada elemento é, temos que usar sistemas de classificação da informação de construção. A nível internacional, temos sistemas muito famosos como o Uniclass ou o Omniclass. Contudo, em Portugal, com o apoio da Comissão Técnica CT 197 e do LUNEC também, foi desenvolvida uma adaptação focada na nossa realidade, na nossa sustentabilidade, o projeto C-Class. E, portanto, é este um dos sistemas que dita as regras de nomenclatura. Estrutura a informação através da definição rigorosa de níveis de informação. A parede deixa de ser um mero bloco desenhado e passa a ter um código inequívoco, reconhecido pela máquina, organizando-se em tabelas lógicas como complexos, entidades, espaços e locais, produtos e sistemas. A classificação é absolutamente essencial. Se os vossos elementos estruturais ou a vossa envolvente exterior não estiverem devidamente codificados através desta linguagem uniforme, a plataforma de licenciamento simplesmente não vai conseguir extrair a área útil ou a volumetria e o vosso processo é chumbado logo à entrada. E como é que garantimos, antes mesmo de enviar o projeto para a Câmara, que preenchemos todos os requisitos e propriedades exigidos no IFC? A Building Smart introduziu uma norma fantástica chamada IDS, Information Delivery Specification, um fecheiro legível por computador que dita os requisitos de entrega. Por exemplo, a autarquia pode criar um IDS que diz que todas as paredes exteriores têm de ter a propriedade de resistência ao fogo preenchida. O que vocês fazem no vosso gabinete é correr o vosso modelo IFC contra esse ficheiro IDS, o sistema avalia tudo e devolve-vos um OK ou um erro, que é O. Isto mitiga o risco de submeterem modelos com informações em falta, assegurando uma validação de qualidade
sem depender do erro humano. E o que acontece se os vossos projetos tiverem erros urbanísticos detectados pela Câmara? Antigamente recebia-se ofícios ou dezenas de e-mails com anotações em PDFs. Com a metodologia OpenBIM, idealmente a gestão e reporte destes problemas faz-se através do formato BCF, BIM Collaboration Format. Por exemplo, os clashes entre especialidades podem muito facilmente ser feitos neste formato porque é um ficheiro muito leve que transporta anotações, comentários e capturas de ecrã, mas o mais espetacular é que registra o posicionamento exato do problema no modelo. Ou seja, recebemos um BCF, abrimos no software de modelação, seja ele qual for, clica-se na notificação e a câmara do ecrã vai imediatamente para o elemento que está a criar o erro. Isto reduz mal-entendidos e aumenta a celeridade na comunicação de forma exponencial. É a comunicação direta e cirúrgica sem reenviar modelos pesados. Até aqui falamos então de formatos abertos de entrega. Mas há uma etapa prévia que define o sucesso ou o fracasso de um gabinete moderno. A gestão interna e a coordenação com os parceiros. Aquilo que eu falava há bocado das especialidades. É aqui que entra o coração metodológico da ISO 19650. É aqui que entra aquilo que a ISO chama de única fonte de verdade. A ISO 19650 recomenda, e a prática exige, a utilização da CDE, Common Data Environment ou Ambiente Comum de Dados. Como eu dizia há minutos, não é uma pasta na Dropbox, não é uma pasta no Google Drive, não é um USB, não é, muito menos, uma troca incessante de e-mails. A norma diz-nos que a informação não pode estar dispersa. Tem de estar organizada num ambiente comum de dados. A norma define, então, este CDE como, eu volto a dizer, para que se fixe, única fonte da verdade. Um repositório digital único, centralizado, colaborativo, que recolhe, gere e troca informações durante todo o ciclo do projeto, com um histórico auditável de quem modificou e o quê, e com gestão de permissões de acesso, porque nem toda a gente tem de aceder à mesma informação. Há 4 estados, digamos assim, que a CDE tem que ter em conta para estruturar os seus domínios. O work in progress, o trabalho em processo, restrito à equipa de projetistas. O shared, quando se aprova o modelo de arquitetura e passa ao estado partilhado, é aqui que as engenharias vão verificar e trabalhar sobre a arquitetura. O publish, que é o estado formal, quando a coordenação no estado anterior estiver perfeita, os modelos avançam para o publicado. E o archive, ou arquivo, que preserva um histórico inalterável de tudo o que foi feito para garantir o rastro legal e documental. E como podem ver, o licenciamento BIM exige de nós um grau de disciplina, gestão de dados e rigor técnico muito superior ao processo de desenhar um polígono no AutoCAD e submeter um PDF. Porquê é que eu vos expliquei a questão dos fluxos de trabalho? Não expliquei, mas introduzi dos fluxos de trabalho no CDE. Porque é exatamente da área de publicado que extraímos o IFC validado e fidedigno para entregar na Câmara Municipal para licenciamento. Fazer uma exportação direta do estado WIP, Work in Progress, trabalho em curso, é a receita para o desastre. Para rematar esta secção e um bocadinho também esta nossa conversa, a teoria parece fascinante, mas eu reconheço a enorme curva de aprendizagem que vos está a passar pela cabeça. Integrar nível de informação necessário, documentos como o plano de execução BIM, aplicar os códigos de C-Classe, classificar os elementos corretamente, exportar um IFC imaculado e saber gerir os fluxos rigorosos de uma CDE, segundo a ISO 19650, não é uma tarefa que se aprenda através de tentativa e erro solitário num gabinete. É precisamente para transformar este aparente caos numa metodologia estruturada e rentável que esta capacitação BIM é urgente. Os detalhes práticos, a criação e a gestão destas estruturas de ficheiros, a coordenação estratégica dos modelos, as normativas aprofundadas
são a base da prática profissional do hoje e do amanhã. Trata-se de compreender, numa atitude permanentemente formativa, os princípios de colaboração fundamentais que em 2026 e em 2030 estejamos não apenas a cumprir a lei, mas a tirar dividendos da eficiência digital de todo este processo. Com toda esta informação para trás, chegamos à reta final do nosso webinar. Durante os últimos minutos, fizemos uma viagem, creio eu que intensa. Fomos às origens do BIM, compreendemos a evolução do CAD para os modelos paramétricos, orientados para objetos, e mergulhamos na complexa teia de legislação portuguesa e da normalização internacional. Antes de encerrarmos, quero que recuemos um passo e olhemos para a big picture, para o panorama geral do nosso setor. A indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação tem sido historicamente um dos setores menos digitalizados da economia mundial. E qual tem sido o resultado prático de tudo isto para as nossas vidas e as nossas obras? Ineficiência. Constantes derrapagens orçamentais, o desperdício brutal de materiais em obra e a incapacidade de coordenar especialidades a tempo. Como vimos, através da curva de McLeamy, no processo tradicional, passamos a vida a resolver em obra, a um custo altíssimo. Os problemas que deveriam ter sido resolvidos na fase de concepção. A metodologia BIM faz exatamente o oposto. Obriga-nos a antecipar o esforço. Obriga-nos a construir o edifício duas vezes. Uma vez no ambiente virtual, de forma colaborativa e sem custo de demolição, e só à segunda vez no estaleiro físico. De tudo isto, o que é que precisamos de reter? Primeiro, que a transição do licenciamento 2D para o BIM é uma estrada sem retorno. E as vantagens são claríssimas. E ocorrem 3 benefícios gigantescos para o Estado, para os promotores e para nós. Primeiro, a rapidez. Com a submissão dos modelos IFC, a Câmara não vai ter técnicos a medir as plantas 2D com uma régua no ecrã. O Automated Rule Checking, idealmente, vai cruzar a informação do modelo com os regulamentos necessários. Segundo, a transparência. A metodologia BIM assenta numa base de dados relacional. O processo de avaliação deixa de estar sujeito à interpretação subjetiva de um técnico camarário ou à ambiguidade de um desenho em 2 dimensões. A informação estruturada no formato OpenBIM garante que a análise técnica é igual de norte a sul do país, padronizada e imutável. Terceiro, o rigor e a segurança. A ISO 19650 obriga-nos a trabalhar através de um CDE. Isto significa que a equipa de arquitetura e as equipas de engenharia têm de coordenar os modelos no estado partilhado antes de o submeter à Câmara. Quando extraímos o IFC final do estado publicado, estamos a garantir que aquele projeto não tem colisões graves. Estamos a entregar um modelo coerente e blindado. Estamos a antecipar a colaboração face aos métodos tradicionais. Não posso deixar-vos ir embora sem um alerta fundamental. O Simplex não se limita a pedir modelos 3D. Introduz um pouco a lógica do licenciamento zero. E esta responsabilidade foi para quem? Foi para a nossa caneta civil e criminal. O termo responsabilidade. Esta minuta digital declara que o modelo cumpre as normas aplicáveis, os planos municipais e a margem de erro acaba por não existir. Se submetemos um IFC à plataforma camarária e, por desconhecimento, classificamos erradamente uma área de implantação, a máquina não vai corrigir o erro. A máquina vai assumir o erro como verdadeiro e vai deferir tacitamente o processo. Quando a obra avançar e for alvo de uma fiscalização sucessiva por parte da autarquia ou do Estado, o gabinete estará exposto às sanções que aí advierem. É por isso que a informação tem de estar perfeita. E pronto, eu sei que o que é que vai na vossa cabeça neste momento? A teoria das normas europeias é fantástica, o Automated Rule Checking parece sair de um filme de ficção científica, mas amanhã, às 9 da manhã,
temos que abrir a porta do escritório, lidar com clientes, gerir prazos apertados e produzir. A transição para o BIM está longe de ser um processo sem dor. Traz desafios muito reais. O acesso às tecnologias, o custo inicial com infraestruturas. E é normal que surja uma resistência brutal à mudança por parte das equipas. É preciso criar uma cultura de colaboração em que o projetista aceita não trabalhar de forma isolada. E também existe a falta gritante de recursos humanos qualificados para liderar esta digitalização. E há muita gente que sente que, se é só em 2030, na segunda metade de 2029, eu trato disso. Se esta transformação for adiada, o gabinete corre o risco de fechar portas. O mercado da construção não vai esperar por 2030. Os donos de obra privados e promotores internacionais já exigem projetos desenvolvidos em BIM. Em 2027, vão arrancar os projetos piloto nos municípios. A adaptação tecnológica, a aquisição de licenças, a curva de quebra de produtividade inicial e a mudança de mindset, de mentalidade, levam muito tempo a consolidar. Caríssimos, o BIM não é o futuro, é o presente. Aqueles que começarem a estruturar-se hoje serão os líderes que vão ditar as regras do mercado de amanhã. A revolução digital da construção já não é opcional em Portugal. Ditou-se o caminho e o mercado não tem piedade de quem fica parado a ver a tecnologia passar. Investir no conhecimento e na capacitação dos recursos humanos é a única via para garantir que os vossos gabinetes se mantenham competitivos, lucrativos e, acima de tudo, protegidos das exigências legais de aprovação que vão surgindo. Não deixem que a transição vos atropele. Assumam o controle do processo. Muito obrigado a cada um de vós pela atenção e pelo interesse vital em dignificar e elevar a arquitetura e a engenharia em Portugal através da inovação. O presente passa pelo BIM e o vosso presente começa com a decisão que tomam hoje. Vamos então abrir um período para perguntas e respostas que possam ter ficado desta sessão. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco neste webinário, nesta área que começa realmente a forma aqui como o arquiteto Fábio falou, é um bocadinho assustadora para quem está na área. E também é um bocadinho a pensar nisto, porque já se fala há tanto tempo no BIM, há tanto tempo se fala na digitalização, mas agora é que começam as datas realmente a apertar e a coisa tem mesmo que acontecer, não é? Porque, como disse, não é passado, não é futuro, é presente. E, portanto, nós fizemos agora estes 2 últimos webinários um bocadinho sobre este tema da digitalização. E também a pensar um bocadinho nisto, nós temos previsto realizar uma formação aqui o início está previsto ser agora a 13 de Abril, a começar no dia 13 de Abril. É uma formação de 30 horas que tem o título que é Gestão da Coordenação BIM, Metodologia, Normas ISO 19650, Implementação Estratégica. Portanto, quem vai dar esta formação será o arquiteto Fábio, portanto, se entretanto, enquanto vamos aqui responder algumas questões, tiverem que colocar alguma dúvida sobre essa formação, está aqui a pessoa certa para poder esclarecer. Mas então, vamos passar aqui a responder algumas questões que nos foram sendo colocadas. E a primeira questão é sobre o simplex urbanístico. Revogou a necessidade de o promotor apresentar o livro de obra à Câmara no final da empreitada. Como é que se garante o histórico da informação do edifício com recurso à metodologia BIM? Ora, antes de mais, olá a todos novamente. Efetivamente, foi revogada a obrigatoriedade da abertura e entrega física do livro de obra ao município. Passa a ser da responsabilidade do dono da obra a sua manutenção pelo período de 10 anos. Ainda assim, o BIM complementa porque me parece que dá uma resposta infinitamente superior a esta necessidade de rastreabilidade que o de livro de obra tem, ou facilita, vá.
esta normalização pela ISO 19650, e como falávamos também do CDE, o modelo que é a representação digital da casa ou da obra, no fundo, fica imutável e acessível na pasta ou no estado archived. Assim sendo, se tivermos então um modelo as-built, é um livro de obra digital que reflete, entretanto, todo o cadastro, toda a viagem que é a edificação de um edifício, passa a redundância. É aquilo que eventualmente se pode chamar uma espécie de gêmeo digital, fidedigno do ativo construído. Portanto, o BIM complementa aqui esta necessidade do livro de obra que deixa de ser verificável a partir da regulamentação. Não sei se fui explícito o suficiente. Se falhar aqui alguma coisa, tem a possibilidade de se inscrever na formação e poder depois esclarecer tudo. De qualquer forma, enquanto estivermos aqui neste direto, ainda podemos esclarecer mais algumas questões. Então, a próxima questão será sobre a obrigatoriedade da entrega de projetos de arquitetura em BIM a partir de 2030. Define legalmente o nível de detalhe, LOIN, que isto é que os projetistas têm de entregar nas autarquias? Ora, portanto, não. Há aqui bastante uma área cinzenta, vá. A atual legislação introduz o termo BIM, fala da sua obrigatoriedade futura para aquela validação automática, o tal Automated Rule Checking que falávamos há bocado, mas acaba por ser um bocadinho incipiente. Não estabelece propriamente quais os níveis de desenvolvimento, seja LOD, ou os níveis de necessidade de informação, Level of Information Need, que são exigidos nas diferentes fases. Para preencher este vazio, há alguns guias que a CT 197 e mesmo o LANEC, tanto quanto sei, estão a desenvolver para harmonizar esta entrega de informação. O Decreto-Lei 10 de 2024 estabelece a obrigatoriedade de submissão de projetos BIM apenas para o ano 2030. Sendo assim, faz sentido investir tempo e recursos na transição digital do meu escritório já ou há margem de manobra ainda assim? O presente é agora, como eu dizia no final, há pouquinho. Esperar é um risco enorme para a viabilidade do gabinete. Embora seja fixado efetivamente o 1 de janeiro de 2030 para esta obrigatoriedade geral, a plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos, que já devia estar operacional, mais tarde ou mais cedo irá estar. Adicionalmente, prevê-se também o estabelecimento de projetos pilotos em municípios muito antes dessa data. Eu diria que a adoção da metodologia BIM, a reestruturação dos processos do escritório, isto é bastante importante de reter, em conformidade com a ISO 19650, para que falemos todos a mesma linguagem. Isto não é propriamente um chip que se coloca e pronto, e já está. Leva bastantes anos, bastante tempo a estruturar, a maturar, e a ficarmos realmente como um peixe na água. Escritórios que, entretanto, ainda estejam a aprender a nadar nesta adaptação vão necessariamente perder competitividade, seja no mercado público ou no mercado privado, e não vai ser a longo prazo nem a médio prazo, vai ser a curto prazo. Isto é a minha convicção, em boa verdade. Aqui outra questão relativa à entrega do modelo BIM à Câmara levanta problemas de propriedade intelectual. Como deve um gabinete de arquitetura proteger o seu know-how proprietário face à obrigação de validação automática na futura PEPO?
Ora, precisamente estava a falar da PEP, que entretanto há de chegar. Eu diria que, primeiro, esta é uma questão que a Ordem dos Arquitetos tem alertado, porque temos aqui detalhe construtivo e know-how proprietário do gabinete, que também tínhamos num outro estágio, digamos assim, quando partilhávamos os DWGs. Ora, a recomendação técnica para a partilha de informação é cingirmos exatamente a modelos que só têm a informação necessária. Modelos que são simplificados, entre aspas, se calhar entre muitas aspas, e filtrados para responderem àquilo que é pedido. É um bocadinho como fazemos com toda a colaboração com os demais intervenientes no processo. No caso do BIM, obviamente que para além da geometria e dos pormenores, temos a organização, o workflow BIM desenvolvido dentro do gabinete. E daí a maior preocupação quando falamos de partilhas de modelos BIM. Portanto, lá está, eu diria que os modelos devem conter apenas a geometria legal, chamemos-lhe assim, e os metadados de conformidade que são necessários para esse ato público de licenciamento. Eu, arrisco dar como exemplo as áreas, os índices, as verificações face às regulamentações, e assim, lá está, protegem-se detalhes construtivos, objetos BIM, dinâmicas e workflows próprios dos projetistas que devem, em última instância, e a bem da lei da concorrência, não é da lei da concorrência, mas a bem da concorrência da propriedade intelectual, devem ficar cingidos, obviamente, ao projetista que está a partilhar um modelo BIM. Há guias e manuais portugueses para poder ir entrando na lógica do licenciamento BIM? Sim, é uma série de portarias que, entretanto, vão surgindo e que vão corrigindo. Como sabemos, eu não sou jurista, mas as portarias não têm capacidade de alterar a lei, mas dão algumas subtilezas e, pronto, algumas portarias que vêm esclarecendo algumas destas incertezas do decreto-lei. Mas também há, como falava há bocado, do LANEC e do CT, da CT 197, pronto, há uns guias e uns manuais, um guia para licenciamento urbanístico, ou que se foca basicamente no Level of Information Need, que o LANEC está a trabalhar, ou então os guias de contratação BIM e BIM nas autarquias, as regras de modelação. Há várias coisas que a Comissão Técnica 197 tem vindo a fazer ultimamente, nomeadamente nos últimos dias. Está agora a ocorrer o Building Smart Summit no Porto, nos últimos dias, e nos últimos dias também saiu, por exemplo, digamos, uma espécie de manual acerca do BIM já traduzido em português. Portanto, há uma série de lógicas que nós, diria na brincadeira, nas nossas insónias, podemos ir já lendo e entrando mais a fundo nesta lógica do BIM no setor AEC. Agora, brincando um bocadinho, é bom que utilizem isto para as insónias, porque no futuro vão ter mesmo insónias por conta do que têm que passar a cumprir. Então, aqui outra questão. Todas as autarquias vão ter obrigatoriamente um IDS? Idealmente, eu diria que a questão é esta, idealmente. Com o simplex urbanístico, a expressão não é minha, é de alguém que eu ouvi falar. Arriscamos-nos, se as coisas não forem bem balizadas, a ter 308 municípios, acho que é assim, e 308 simplexes. O simplex, quando surgiu, tem algumas gralhas, tem algumas incongruências, tem vindo a ser corrigida, há uma proposta de alteração de lei, entretanto. Vamos andar aqui um bocadinho ao sabor da navegação, vá, até com algumas incertezas nos decretos.
mas eu diria que para nos precavermos, esta questão de entrarmos, perceber efetivamente as ISO e as regulamentações, as normas que regulamentam tudo isto e percebermos como efetivamente funciona um IDS, ou um Model View Definition, isso sim importa, do nosso âmbito enquanto projetistas, importa perceber. Entretanto, as autarquias irão chegar lá. E, idealmente, haverá um IDS que responde a todos, ok? Para todos falarmos a mesma linguagem, para que todos possamos pedir, ou pedir, sim, mas partilhar também a mesma informação. Quais os termos que serão obrigatórios? Passará a existir um termo do BIM Manager ou coordenador? Ora, eu estou a rir-me porque eu acho que há alguma sobreposição de responsabilidades profissionais. Há funções tradicionais num método que ele próprio não é tradicional, não é? A tal área cinzenta, não há, quer dizer, o projetista é o autor do projeto. Se o projetista for também ele BIM manager, há dois termos, digamos assim. Quer dizer, não é muito fácil de responder a esta questão, não é? A submissão dos projetos e os termos requerem uma assinatura digital qualificada, mas há uma ordem dos BIM managers, há certificações próprias para um BIM manager ser também ele um BIM manager. Portanto, há aqui muita informação que falta nesta lógica do Simplex, e falta uma clarificação legal sobre onde começa a responsabilidade do projetista, coordenador, não é? E onde acaba a gestor BIM. Será que o projetista coordenador é também ele responsável por coordenar o que o gestor BIM faz? E quando não há um gestor BIM propriamente dito e assumido? Portanto, eu gostaria de conseguir responder ao certo a esta questão, mas creio que ainda temos muitas áreas cinzentas para efetivamente responder claramente a esta questão. Aqui então, uma nova questão. Na prática, tendo em conta que o modelo BIM para os municípios só exige a informação urbanística, não acabam por existir dois modelos, uma vez que para a obra o modelo precisa claramente de mais informação. Sem dúvida nenhuma. A questão aqui tem a ver com como é que nós simplificamos, como eu dizia há bocado, e como é que, de alguma forma, filtramos depois a informação. Vamos lá ver. Se eu tiver um modelo final, no finzinho do projeto de execução, que eu queira partilhar com as especialidades, vou fazer se calhar uma analogia um bocado esquisita, mas eu se calhar não vou querer enviar tudo para as especialidades, ok? Se calhar vou enviar um ficheiro que está filtrado, que tem as informações necessárias para as especialidades trabalharem. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter que arranjar uma forma de filtrar aquilo que não queremos, a dado momento, dar ou ceder a quem quer que seja. Basicamente é isto. Obviamente que uma parede com 15 centímetros de espessura para a câmara é uma parede com 15 centímetros de espessura, para nós é uma parede de alvenaria de 11 mais reboco dos dois lados. A câmara não precisa de saber isso, se calhar, precisa saber o coeficiente térmico e afins, mas não precisa saber isto. Nós temos só de saber, entre aspas, exportar o modelo por forma a conseguir só partilhar aquilo que nos interessa, ok? Então, estou a dar um exemplo estúpido porque, pronto, não é propriamente a parte do reboco e da alvenaria que interessa, mas espero que se perceba pelo ridículo que é este exemplo, como é que a coisa tem que ser feita.
Aqui uma nova questão. Ao nível de anteprojeto de arquitetura, a topografia do terreno ou do edifício pré-existente, como deverá ser integrado no CDE? Ora bem, quando nós entregamos uma, digamos, uma planta do existente à Câmara, a planta vai juntamente com todo o pacote do projeto. Aqui não temos uma planta do existente per si, temos o existente a fazer parte da proposta, com a sua fase de existente, passa a expressão, e a sua fase depois de demolição ou construção em cima. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter que ter um modelo que reflita o terreno, como era, como o encontramos, que reflita as alterações que lhe são feitas. E a mesma coisa acontece com o modelo do edifício, do levantamento per si. Isto, obviamente, depois gerível da forma como o gabinete entender dentro do software. Em termos de CDE, vai exatamente para o mesmo sítio que vai a proposta. Quando está em desenvolvimento, estará no WIP, que está acessível ao projetista. Quando está passível de ser partilhado pelas especialidades, passará efetivamente para o shared, e assim que possível passar para licenciamento, outro milestone de entrega, estará obviamente no published. Agora aqui uma última questão. A implementação da ISO 19650 tem de ser alvo obrigatoriamente de certificação? Há algumas certificações a que os gabinetes podem, entretanto, candidatar, entre aspas, mas eu diria que não há uma obrigatoriedade de certificação per si. Posso estar errado, mas tenho a ideia que não. No entanto, os seus profissionais, se tiverem essas capacitações, pronto, quer dizer, é sempre bom, em termos de currículo da empresa, dizer que o seu profissional tem determinadas capacitações e formações. A função de BIM Manager per si também não tem para já, pelo que eu sei, propriamente uma capacitação exigida, ok? Mas mais tarde ou mais cedo irá ser possível, ou seja, irá ser implementado. Vá. Sei que em Itália, por exemplo, já é necessário, dado o momento do BIM Manager, ter uma acreditação. Sei também, por exemplo, que para alguns concursos é necessário apresentar nos rankings da empresa certificação dos seus colaboradores na área BIM, não especificamente na questão da ISO 19650, mas na área BIM. Portanto, eu diria que não. É possível fazê-lo, ainda não é obrigatório tanto quanto sei. No entanto, se é possível fazê-lo, é sempre uma vantagem competitiva, seja na vertente de mercado, seja na vertente de processos internos da empresa. Porque aplicando a 650, muito mais perto estamos de fazer uma prática BIM consequente e duradoura. Obrigada, Fábio. Hum, eu agora reforçava só aqui, nós colocamos aqui o link para a inscrição do curso que temos previsto iniciar no dia 13. Será um curso online, portanto, está previsto decorrer de segunda à quinta-feira, das 19 às 22 horas. E não sei se o Fábio quer dar alguma chega sobre esta formação e do interesse e da urgência que se calhar algumas pessoas terão que terem em fazê-la. Apesar de ser uma formação extra-catálogo, portanto há aqui um investimento feito pelo formando no valor de 320 euros, mas que pelo que eu sei é um valor relativamente baixo face àquilo que o mercado também já tem apresentado. Portanto, Fábio, quer dar aqui alguma chega desta formação?
Sim, esta formação são 30 horas, não dá particularmente para ser algo muito específico. Contudo, conta-se que com esta formação se possa tocar os pontos mais relevantes na prática BIM de um profissional e de como se leva para o projeto, para o gabinete. Essa, esta formação será, creio eu, um trampolim para algumas outras especializações dentro das variedíssimas áreas que o BIM comporta. Deixem-me dar-vos já agora uma chega, quer dizer, é possível um gabinete ser especialista em licenciamento, outro gabinete ser especialista em projeto de execução, outros só em concept design, ou seja, o BIM, a metodologia BIM é especialista nestas zonas todas. Até no Facility Management, na vida toda do ativo. Portanto, diria que é preciso perceber onde é que a metodologia BIM encaixa na prática do escritório e para isso é preciso ter um overview geral do que encerra efetivamente uma prática BIM dentro de um escritório. É isto que visamos com este curso de 30 horas, é ter um overview geral sobre a prática BIM e a possibilidade de implementação em alguns, nos nossos escritórios. Obrigada, Fábio. Já agora deixo também aqui uma nota que, apesar desta formação ser paga, nós temos sempre disponíveis algumas formações gratuitas na área do CAD e no Revit e do CAD 3D. Portanto, é uma questão também de pesquisarem no nosso site esta informação. Esta será mesmo muito específica e, portanto, teve que ser preparada um bocadinho à medida destes temas. Relativamente ao nosso próximo webinário, ele será durante o mês de abril. A novidade é que provavelmente serão os nossos colegas da Academia de Lisboa a preparar e oportunamente daremos informação sobre o tema que vamos ter e das datas. Eu resta-me agradecer a todos mais uma vez a participação nos nossos webinários, continuam a ter muita gente inscrita, é sinal que ainda continuamos a acrescentar aqui valor a este projeto que já começou já quase há 6 anos, portanto sentimos-nos felizes por ainda cá continuarmos. Vamos ver se introduzimos aqui alguma variedade este ano, com os colegas da Academia de Lisboa também a trazerem aqui alguma informação que se calhar um bocadinho em função das necessidades mais do Sul, não sei muito bem ainda, porque não sei ainda mesmo o tema que nós vamos ter, que vai ser o próximo webinário. Vou passar só aqui a palavra ao Fábio para ele se poder despedir e depois também fazer eu o encerramento. Eu gostava de agradecer ao Sicop na oportunidade de tentar ser um bocadinho mais impulsionador da metodologia BIM, da forma que me é possível. Gostava também de agradecer à Pitágoras Group, da qual sou BIM Manager, a possibilidade de estar aqui também a fazer exatamente este webinário e a colaboração da Pitágoras com estes temas e também a abertura, obviamente, para acolher a metodologia BIM dentro do escritório, que tem levado a que o escritório possa também crescer em termos de prática BIM nos últimos tempos. E, acima de tudo, agradecer à audiência e a quem está aí desse lado a força e a vontade de entrar neste mar de regulamentações e normas, porque o esforço agora pode ser grande, as dores de crescimento podem ser grandes, mas será uma viagem um bocadinho mais sossegada se empreendermos neste desafio agora, que ainda temos algum, não muito, mas algum tempo. Obrigado.
Bom, obrigada a nós também, Fábio, obrigada também à Pitágoras Group por ter esta colaboração connosco. Realmente está na hora, não é, de arregaçar as mangas, do tema que já se fala há imenso tempo, mas as datas agora é que vão começar realmente a apertar e ou se está dentro ou se fica de fora, e então está na hora de todos entrarem neste barco. Como digo, nós temos sempre a nossa informação nas redes sociais e no nosso site. Oportunamente daremos então informação sobre o nosso próximo tema e resta-me agradecer mais uma vez a todos pela participação e encontramos-nos um dia destes, num quinto às 5. Obrigada, boa tarde.